professor Luiz. A Amanda, então, tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho, ela faz toda a introdução. Certo, Amanda? Certo. Ok. Posso começar, então? Claro. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou Amanda Natos e esse é o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Aproveitamento de Energia Residual em Sistemas de Refrigeração de Grande Porte para acionamento de um ciclo orgânico de Rankine. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar a estrutura dessa apresentação, que vai começar com o objetivo, seguido da fundamentação teórica, a metodologia com a lógica do programa de simulação, a modelagem do ciclo de estudo, os resultados e, por fim, as considerações finais. O objetivo principal do meu trabalho é avaliar o aproveitamento de calor industrial que é dissipado em processos de sistema de refrigeração de grande porte, para então fazer o acionamento de um ciclo orgânico de Rankine, tornando possível um ganho energético para diferentes processos e a redução do consumo de energia total da planta. Então, o ciclo orgânico de Rankine nada mais é do que o ciclo Rankine a vapor tradicional, trabalhando com um fluido orgânico no lugar de água como fluido de trabalho. Então, algumas características se mantêm em relação ao ciclo Rankine, que é a conversão de energia térmica em trabalho, os componentes principais, que são o evaporador, o expansor, condensador e a bomba. Os 4 processos ocorrem em regime permanente e a principal diferença é realmente o fluido de trabalho, que é orgânico, no lugar da água. Então, além dessa diferença do fluido orgânico, algumas vantagens operacionais podem ser observadas na utilização do ORC no lugar do SRC. A principal delas, que eu quero destacar, é que o ciclo opera em menores temperaturas e menores pressões. Além disso, tem uma maior flexibilidade do sistema, uma menor necessidade de manutenção dos componentes, os procedimentos de parada são considerados mais simples e há uma possibilidade de recuperação de calor a uma baixa temperatura. Então, falando em recuperação de calor, é importante falar sobre o calor residual em processos industriais, que é a minha fonte de calor do ciclo estudado. E segundo a bibliografia, esse calor residual, ele é a energia gerada em processos industriais que não é colocada em uso prático e é desperdiçada ou dissipada no meio ambiente. Então, esse calor, ele é uma energia térmica que normalmente ele é descartado em temperaturas entre 60 e 400 graus Celsius. Então, tem uma classificação de acordo com a temperatura que esse fluido é rejeitado do sistema. Se ele é rejeitado acima de 400 graus Celsius, se enquadra como altas temperaturas. Para médias temperaturas, é entre 100 graus Celsius e 400 graus Celsius, e para baixas temperaturas, até 100 graus Celsius. E eu deixei destacado porque é o caso do meu ciclo. Então, dentro do cenário mundial de implantação do RC, as aplicações geotérmicas são as que mais produzem energia, cerca de 73%, seguido pela biomassa, com 14%, e a recuperação de calor, com 13%. Porém, olhando para a quantidade total de plantas implementadas mundialmente, que são 1.754 unidades em ORC, eu tenho 337 unidades em recuperação de calor. Isso corresponde a quase 20%, então é um número um pouco maior, o que representa que esse tipo de aplicação ele vem sendo implementado, mesmo que a capacidade de geração seja menor. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa a evolução ao longo dos anos das aplicações de ORC. Então, dá para perceber que até os anos 2000, mais ou menos, praticamente não se tinha dados em literatura de recuperação de calor utilizados em ORC. E a partir de 2006 que esse cenário começa a mudar. Ele sofre altos e baixos ao longo do tempo, principalmente por conta de questões burocráticas e financeiras, mas os dados mais recentes e consolidados em relação a isso prevêem um crescimento cada vez maior da utilização de recuperação de calor. Então, na metodologia, eu fiz um fluxograma com as atividades que foram realizadas no estudo. Tudo começou com a coleta de dados de um frigorífico real de grande porte.
e foi feita a análise desses dados, então, para a implementação no estudo, se eram de acordo com o que eu desejava. Após esse ok nos dados, foi feita a escolha do fluido. Eu escolhi 2 fluidos para fazer simulações nesse estudo. Então, foi feito o equacionamento e o dimensionamento dos componentes, ambos apoiados na literatura. A minha maior referência bibliográfica foi o trabalho do Calise, de 2018, e o trabalho do Calise também, de 2015. Então, após o equacionamento e dimensionamento, foi feita a simulação no software EES, e, em posse dos resultados, então, é possível fazer uma análise desses resultados e propor melhorias no ciclo. Então, falando da modelagem do ciclo, esse é o meu ciclo modelado, com os 4 componentes principais, o evaporador, o expansor, condensador e a bomba. E os dados do sistema de refrigeração que eu utilizei são dados reais, que foram obtidos com um frigorífico de grande porte, localizado no Rio Grande do Sul, porém foi assinado um termo de confidencialidade com o frigorífico, então não há possibilidade de divulgação, mas os dados tornaram a simulação possível e estavam de acordo com o que eu esperava para o ciclo. Então, como fonte quente, eu tenho o fluido que vem da descarga dos compressores do sistema de refrigeração. Esse fluido é o R717, que é bastante conhecido, que é a amônia. Então, a amônia faz o aquecimento do meu fluido orgânico até uma certa temperatura, dando início, então, ao meu ciclo fechado, que começa no meu evaporador. Esse meu trocador de calor, ele é do tipo casco e tubos, em que a amônia passa pelo casco e o fluido orgânico passa pelos tubos. E ele foi feito nessa configuração separada em 2 componentes diferentes por conveniência. Então, porque assim eu consegui simplificar um pouco o meu processo de simulação, que foi especialmente trabalhoso nessa parte, nesse trocador de calor. E para isso eu também me apoiei bastante na bibliografia, no estudo do Calise de 2018, para fazer esse dimensionamento. Então, o meu fluido orgânico ele é aquecido até certa temperatura, que eu arbitrei, para então ir para o componente expansor. O meu componente expansor nesse ciclo é um expansor volumétrico do tipo parafuso. Ele tem 2 rotores interligados que se movimentam simultaneamente. A escolha desse expansor foi feita por conta de ser um ciclo ORC de baixa capacidade. Então, é mais adequado utilizar um expansor volumétrico em vez de uma turbina. Então, esse expansor, ele baixa a temperatura e baixa a pressão do meu fluido, para então ele ser condensado no meu condensador, que também é um trocador de calor do tipo casco e tubos. O fluido orgânico passa pelo casco, enquanto a água que vem da torre de arrefecimento, que eu também arbitrei a temperatura, ela faz uma corrente fria que condensa o meu fluido para ele ser bombeado e então começar o ciclo novamente. Sobre os fluidos escolhidos para simulações, eu escolhi 2 fluidos, o R601, que é o N-pentano, e o R245FA. Eles foram escolhidos por motivos bastante pontuais. O R601 por conta do processo de expansão seca e uma fácil obtenção no mercado, porque ele é bastante conhecido, e as suas temperaturas e pressões críticas. E o R245FA, ele é considerado pela literatura adequado para baixas temperaturas, que é o caso do meu ciclo. Ele é não inflamável e não tóxico, e também as suas temperaturas e pressões críticas. É importante lembrar que para a escolha desses 2 fluidos, e basicamente para qualquer fluido que eu fosse escolher para a operação, é necessário se atentar às recomendações de risco e segurança para a aplicação dos fluidos em um ciclo real. Sobre a lógica do programa de simulação, eu considerei algumas hipóteses iniciais, como, por exemplo, que o ciclo ocorre em regime permanente, existe um equilíbrio termodinâmico nas seções de entrada e saída de cada componente, e alguns itens foram desprezados, como a variação de energia cinética e potencial, as perdas térmicas nos componentes e as quedas de pressão tanto nos componentes quanto entre os componentes, além de ter sido considerado um escoamento unidimensional. Os meus dados de entrada principais são a taxa de massa do fluido quente, sua temperatura e pressão, que eu obtive nas informações vindas do frigorífico,
a temperatura de saída do fluido orgânico do evaporador, que foi uma temperatura arbitrada, e a temperatura de entrada da água no condensador. Então, aqui eu tenho as minhas principais equações do meu equacionamento do ciclo. Eu me baseei no estudo de Calice 2015 e Calice 2018, e para inserção delas no ES, elas foram feitas em procedures diferentes, para que houvesse, para cada componente, para que houvesse assim, uma certa independência entre os componentes. Então, olhando para o meu ciclo, eu tenho a amônia entrando aqui em 87 graus Celsius. Então, eu arbitrei que o meu fluido orgânico sai do evaporador a 80 graus Celsius, tendo essa diferença de 7 Kelvin em relação ao fluido quente. A condição de entrada do meu fluido orgânico no pré-aquecedor, são as mesmas condições de saída do condensador, e essa pressão de saída do condensador é a pressão de saída do expansor. A taxa de massa do fluido orgânico, ela foi calculada de acordo com as características do expansor, e os balanços de energia, eles foram realizados em cada componente para recalcular o comprimento desses trocadores de calor, já que as outras geometrias, elas foram mantidas constantes. Então, e esse ajuste dos comprimentos dos trocadores de calor, ele foi feito considerando o primeiro fluido simulado, que foi o N-pentano R601. E essas características foram mantidas para análise com o R245FA. Então, aqui eu tenho os meus dados de entrada. Eu tenho a amônia entrando no meu ciclo a 87 graus Celsius e a 1.350 kPa. A temperatura do fluido quente na saída do evaporador eu arbitrei em 80 graus Celsius. E a temperatura da água na entrada do condensador, 25 graus Celsius. Então, aqui é uma tabela que sintetiza os resultados das minhas simulações, tanto para o R601 quanto para o R245FA. Os resultados eu considero bastante coerentes com a literatura, tanto os coeficientes globais quanto os coeficientes de transferência de calor. E também as pressões e temperaturas que eu vi que o ciclo trabalhou foram de acordo com o que eu esperava. E as principais diferenças que podem ser percebidas entre os dois fluidos são a vazão mássica de cada um, que eu consegui com as características do expansor. Então, para o R601 eu tenho 4,59 e para o R245FA eu tenho 20 kg por segundo, que é uma vazão bem maior. Assim como a vazão mássica de água necessária, que para o R601 foi 56,31 e para o R245FA foi 126,8. E falando de rendimento do ciclo, o R245FA ele se mostrou um pouco mais eficiente em relação ao R601, com 12,4 comparados com 11,4, mas ambos os valores são considerados coerentes, porque nas minhas principais referências se trabalhou em uma operação em características muito parecidas e se teve resultados nessa ordem de grandeza para os rendimentos. E o que eu considero assim, o produto final do meu ciclo, que é a potência produzida no expansor, também teve bastante diferença. Para o R601 ficou em 180,3 kW e para o R245FA ficou em 407 kW. Então, aqui eu tenho meu ciclo simulado com os dois refrigerantes, demonstrados em cores diferentes. Para o R601 eu utilizei laranja e para o R245FA eu utilizei verde, porque eu achei que ficaria interessante poder ver essas diferenças nas temperaturas e pressões por conta do uso de diferentes fluidos. Então, aqui eu tenho os meus dados de entrada, o fluido quente entrando a 87 graus Celsius e saindo a 40, aquecendo o fluido orgânico até 80 graus Celsius, que foi também a informação que eu dei para o sistema. Então, a minha simulação, ela começou no meu expansor. Foi a primeira rotina, a primeira chamada no programa. Eu defini o tamanho de um expansor parafuso e, a partir dessas equações dele, eu consegui, então, a vazão do refrigerante do fluido orgânico e a pressão de saída, o que acabou me dando a pressão de entrada e temperatura de entrada no condensador.
Analisando primeiro o N-pentano, R601, ele sai do evaporador nos 80 graus Celsius que eu estipulei, produz a potência no expansor e sai em 95 kPa. E essa foi uma desvantagem que eu encontrei na operação com este fluido, porque com o N-pentano eu tenho uma pressão de saída no condensador que é abaixo da atmosférica. Então, isso não é muito desejado para a minha operação, porque isso pode originar alguns problemas, como, por exemplo, a entrada de gases não condensáveis. Com o R245FA, eu consegui temperaturas maiores e pressões maiores de operação. Então, em linhas gerais, ele se mostrou mais interessante para a utilização nesse ciclo, principalmente pela potência produzida no expansor, que foi mais do que o dobro da potência produzida pelo N-pentano. Analisando os resultados, eu percebi que ambos os refrigerantes eles podem ser utilizados nas condições estabelecidas, e fazendo uma comparação entre as duas potências produzidas, eu cheguei em duas justificativas principais para essa diferença que foi um pouco grande. Uma delas é a diferença entre as pressões de entrada no expansor. O N-pentano tem 367 kPa, enquanto o R245FA 790 kPa, gerando então uma diferença na relação entre pressões e afetando o ciclo. E a principal justificativa que eu encontrei para essa diferença de potências foi a diferença entre os volumes específicos de cada fluido, porque o R601 ele tem um volume específico de 0,09 metro cúbico por quilograma, que é 4 vezes maior, mais de 4 vezes maior do que o volume específico do R245FA, que é de 0,02. Então, com o R601, quanto maior eu tenho o meu volume específico na entrada do expansor, menor vai ser a minha taxa de massa de entrada do fluido e, consequentemente, menor vai ser a minha potência gerada. Então, analisando a potência produzida no expansor, que também é uma estimativa de energia a ser produzida no gerador, desconsiderando o trabalho de uma bomba real e desconsiderando a eficiência do gerador que vai ser acoplado no sistema posteriormente, e considerando que o compressor do meu sistema de refrigeração, eu considerei um compressor, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o R601, eu tenho uma estimativa de energia a ser produzida no gerador de 1,58 megawatt-hora por ano. E para o R245FA, que é um pouco melhor em operação, eu tenho 3,56 megawatt por ano. Então, como considerações finais, eu realizando o dimensionamento dos componentes e a escolha do fluido e a simulação, eu acredito que eu obtive resultados positivos para esse ciclo modelado e uma potência disponível ao final do ciclo, que era o que eu esperava, que pode ser utilizada para diferentes finalidades dentro da planta. Então, eu destaco que, invariavelmente, a energia que atualmente é dissipada para o ambiente na planta estudada pode ser convertida e reaproveitada, aumentando assim a eficiência energética da planta como um todo. E para trabalhos futuros, então se sugere o estudo e dimensionamento do gerador que vai ser acoplado nesse sistema, assim como a implementação de uma rotina de uma bomba real, para então ter o trabalho da bomba descontado da potência total de saída, para que possa ser feita uma análise de viabilidade financeira e implementação desse ORC, considerando tanto os custos dos componentes, quanto os custos da energia elétrica por parte da concessionária, que a gente sabe que é um cenário que flutua bastante. E, além disso, um estudo mais profundo pode ser realizado considerando o aproveitamento do calor de todos os compressores, visto que nesse estudo eu utilizei somente um compressor que trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção de todos. Obrigado, Amanda. Então, passamos agora para a professora Jaqueline. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns, Amanda, pela apresentação. Eu gostei bastante da tua apresentação, assim, apresentou muitos detalhes, de repente, que o trabalho em si, porque o trabalho, né, como o curso de vocês, o trabalho é bem resumido, né,
Sim. Eu acho que tem muita coisa que, de repente, até tu gostaria de ter colocado e acabou, né, não sendo possível, né? Eu Sim, achei por assim causa que das 30 páginas. sim. Isso é interessante também, né? Porque já é um artigo, já, né? Já está pronto ali, né? E, bom, enfim, então te parabenizo pela apresentação, pela escolha do tema, né? Porque esse tema é muito atual, né? Está dentro dessa parte de recuperação de energia, né? Muito interessante. Bom, assim, ó, do trabalho em si, depois até vou te passar o trabalho e tem algumas coisinhas assim no texto, assim, alguns detalhezinhos ali que eu fiquei na dúvida até das equações e tal, mas daí eu te Sim. passo, né? E eu gostaria assim de saber assim por exemplo, assim, dúvidas que eu fiquei, né, na questão lá do teu cálculo, né? Por exemplo, tu dissesse que tu recebesse esses dados, né? Basicamente, os dados da empresa são de temperaturas e pressões, é isso, vazão? O que seria? Eu tenho os dados de saída dos compressores. Uhum, Eu recebi a vazão máxima, eu recebi a temperatura da amônia na saída do compressor, a pressão e a vazão máxima da amônia, que foi acho que de 2,68 kg por segundo. Então, isso foi igual para as duas simulações. E, e basicamente foi isso que eu utilizei. Assim, os trocadores de calor, depois a gente fez um ajuste nos comprimentos, de acordo com a necessidade, também que eu fiz primeiro para o N-pentano e depois eu mantive para o R245, mas basicamente foram esses os dados que eu retirei do frigorífico. uhum. Tá, por exemplo, os dados que tu tinhas da empresa eram só um conjunto de dados ou tu tinha, assim, tipo, num período e que tu pudesse simular, assim, vamos dizer, o comportamento durante um tempo ou como é que foi feito? Na verdade, eram relatórios tirados do sistema que a gente conseguiu com um engenheiro do frigorífico e eram, pelo que eu percebi, eram dados mais pontuais, assim, eu não via a Mas tu possibilidade ainda trabalhasse de com fazer uma situação só, não chegasse a isso, simular várias situações? isso. Desculpa, Posso, professora, achei que você fosse falar. Não, não, a dúvida é só, eu queria saber se tinha, assim, com variações, tu entende? posso fazer um comentário? Sim. Tá, sim, não, essa era a ideia original, né? Só que para isso, porque o que acontece? Nós temos a vazão total e depois é só um percentual da válvula de ajuste da vazão, né, da capacidade do compressor. Então, para isso, nós entramos em contato com o fabricante do compressor para conseguir algumas informações sobre ou eficiência volumétrica ou alguma outra informação de característica interna do compressor que nos pudesse que a gente conseguisse modelar o compressor operando em cargas parciais, né? Porque não é linear isso. Então não é simplesmente reduzir a vazão proporcionalmente, porque a gente queria fazer ao longo de um certo período de tempo mas não houve retorno num tempo hábil, quer dizer, não, até hoje não houve retorno. Sim, Então se optou por fazer isso, né? Até porque o tempo já estava meio. Sim, sim. Não, mas fica como uma coisa interessante, né, a ser sim, com feita, eu certeza. acho, né? Desculpa. E depois, assim, Amanda, eu queria saber também, tu dissesse ali que foi ajustada, né, a geometria, basicamente o comprimento, né, dos Sim, trocadores. Os basicamente o trocadores, comprimento. tu escolheste os trocadores para fazer análise como casco e tubos e do teu ciclo, né? Sim, Uhum. na verdade eu busquei isso na bibliografia, no estudo do CARIS de 2018, eu me apoiei muito nesse trabalho, então eu importei os trocadores de calor do estudo dele, mas depois eu fiz essa Esse alteração, esse ajuste. ajuste somente nos comprimentos. O restante foi mantido constante Como do e trabalho dele, isso? Da sim, geometria. uhum, Uhum. Tá. E esses trocadores, os três, o pré-aquecedor, evaporador e condensador, são os mesmos trocadores, é isso? desculpa, você se refere ao tipo de trocador? O mesmo tipo, a mesma geometria, Sim, basicamente só o comprimento é que foi ajustado, é isso? isso.
Os três são do tipo casca e tubo, só tem uma diferença que no evaporador e no pré-aquecedor a amônia passa pelo casco, enquanto o fluido orgânico passa pelo tubo, e no condensador o fluido orgânico passa pelo casco e a água que vem da torre passa pelos tubos. Uhum. E como é que foi feita essa escolha, assim? Isso também foi de acordo com o estudo do Calize. A gente fez alguns ajustes para que o escoamento fosse considerado monofásico, para eu não ter essa mudança de fase, tanto que na amônia eu já arbitrei aqueles 40 graus de saída para não ter essa mudança de fase. Então, com os 40 graus foi um pouquinho acima da temperatura de condensação. E desculpa, qual foi a pergunta? Mas a amônia, ela entra no evaporador como um vapor superaquecido, é isso? Isso. Não. E A 1.350 kPa. E a amônia daí condensa, é isso? A amônia. E o teu fluido orgânico, ele vaporiza, é isso? Isso, ele tem a mudança de fase saindo da bomba, entrando no pré-aquecedor. Então, ele é considerado monofásico no pré-aquecedor e depois ele tem a mudança de fase para o evaporador. Ele sai a 80 graus e com mudança de fase. E sai como vapor saturado? Não. Sim? Uhum. Tá. Não, é que a única coisa que eu achei ali, que tem uma determinada parte do trabalho, eu fiquei na dúvida, né? Porque dizia assim que saía do expansor como um vapor superaquecido. Isso está certo? Do expansor. Porque se ele entra como um vapor saturado, né? Sim. Eu estou verificando aqui na minha imagem do ciclo, porque... Ou isso foi uma consideração? Como é que... Posso me meter de novo? Pode, professor. Não, é que, na verdade, esses dois fluidos eles têm aquela característica de serem fluidos secos, né? Então, a curva de saturação do vapor, ela tem uma inclinação positiva, então, na verdade, então, no processo de expansão, ele se dá ele sai como vapor saturado, desculpa, ele entra como vapor saturado no expansor, sai como vapor superaquecido. E por isso que também a pergunta anterior, se ele sai como vapor saturado, porque esses fluidos não precisam, quer dizer, não precisam. Eles são utilizados a baixa temperatura porque tu não precisa superaquecer, não? Como um ciclo convencional. Sim, não, é porque justamente pensando no ciclo convencional que tem Tu turbina, termina né? como um título, né? Tu acaba entrando como superaquecido e sai como saturado, né? Mas essa é uma característica da água, né? Então, esses fluidos que têm essa característica, eles são chamados de secos, né? De expansão secos, na Ele tem verdade. expansão seca. Talvez, sabe o que é? Até em função dessa questão da limitação, né, de páginas e tal, é que tem certas coisas que às vezes poderia ser um pouquinho até mais explicado, né? Sim, mais Da questão aprofundado. aprofundado, associando com o fluido, porque é bem interessante, né? Justamente essas são as características, né, desse ciclo, né? Sim. Então, tá ok. Eu achei até que aquela tua figura, a figura final ali, que tu põe as pressões e temperaturas, talvez pudesse botar assim os estados, sabe, para de repente Sim. ficar, né, bem claro para a gente, assim. Mas, Uhum. Amanda, achei muito bom, eu acho que poderia, assim, até dar uma continuidade, né, e aprofundar mais ainda, né, explorar mais os resultados, né, que no final Uhum. ficaram assim, muita coisa que eu acho que ainda pode ser feita, né? Sim. Mas é isso, eu te parabenizo, né? Mais uma vez. Muito obrigada. Para mim é isso, obrigada. Obrigado, professor Jaqueline. Professor Luiz, nos dá a honra da sua contribuição. Muito obrigado, professor Mário. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Fiquei muito honrado aí com esse convite, porque
a gente, de repente, parou de frequentar o campus, paramos de ter contato os alunos com os professores, né? E, a gente fez uma boa parceria nas aulas do curso de energia lá, né? É verdade. Então era uma alegria ir para a aula lá, encontrar vocês, de repente, todo mundo em casa e perdemos essa oportunidade, né? E agora vocês estão se formando, estão indo embora, né? Bom, mas tem mestrado ainda, né? Tem mestrado. Bom, então, foi realmente um convite que eu aceitei com muito prazer mesmo, tá? E também, eu devo dizer, Amanda, que lendo o teu trabalho, eu fiquei muito feliz porque, assim, praticamente não fiz nenhuma correção no teu trabalho, sabe? E, eu digo, pô, mas que hora que eu vou encontrar algum problema aqui no trabalho da Amanda? Normalmente a gente sempre tem alguma coisa no trabalho dos alunos, né? Então, eu fiquei muito feliz porque imagino que deve ter tido muitas revisões aí nesse trabalho, não é? Teve. Teve, Incomodei, professor Mário. não, porque normalmente os trabalhos terminam em cima da hora, não dá muito tempo para revisar, né? Então, eu cumprimento vocês porque realmente ficou muito bom, não precisei fazer correções, né? Então, o que eu tenho só algumas curiosidades. A primeira, esse trabalho de referência que tu usou, os dois trabalhos, tu chegaste a reproduzir eles no ES, chegou a resolver para tentar achar o mesmo resultado, ou não Não, chegou a fazer isso? Não. não, eu não cheguei a fazer, porque o trabalho de 2018 é praticamente uma continuação do trabalho de 2015, então ele já está bem aprimorado, e o Calize, ele testa muitos fluidos, então eu resolvi testar alguns fluidos diferentes do que ele testou, para ver se eu chegava em resultados coerentes com os que ele tinha testado. Mas o ciclo dele era mais complexo, tinha mais componentes, ou eram os mesmos componentes que tu Não, usaste? o meu ciclo está bem similar ao ciclo dele. Os mesmos componentes, tudo. Sim. Tá. Então, isso, vou te dar uma sugestão para o mestrado, tá? Tá bom. No mestrado, você vai, se pegar um trabalho assim, tenta reproduzir o trabalho do autor, tá? Se for possível, né? Porque às vezes a gente não tem todos os dados, não consegue, né? Porque assim como o teu trabalho tem limite de espaço, os trabalhos nas revistas também. E às vezes os próprios autores esquecem de colocar alguns dados importantes, e daí a gente não consegue reproduzir porque falta dado, não tem como, tá? Mas isso é uma boa política da gente, é uma boa prática, tá? A gente tentar reproduzir os resultados dos autores, aí tu fica mais confiante, sabe? Não, realmente estou fazendo tudo certinho e estou conseguindo achar o mesmo resultado que o autor encontrou, tá? Uhum. Obrigada pela sugestão. Bom, para não dizer que não encontrei nada de problema no teu texto, na verdade eu encontrei na última figura, né? Que foi a figura A figura do ciclo, 9, né? Mas aí, para te não me deixar nada, tu corrigiu na apresentação, né? Que foi Sim. a pressão. Essa revisão já foi feita, eu já tinha visto. Pois é. Foi no trabalho do expansor, né? Aí bom, para não dizer que não achei nada, achei na figura. Aí quando chega na apresentação, tu já corrigiu, então daí me cortou, né? Bom, o que eu vou falar do trabalho da Amanda, né? Então, na verdade, eu só posso te cumprimentar, Amanda, cumprimentar o Mário pelo trabalho, ficou muito bom mesmo. E, bom, não vai ter correção para fazer agora, que melhor para ti, né? Tá? Então, meus parabéns, tá, Mário? Retorno para ti e com os cumprimentos. E realmente não vou ter nenhuma correção para fazer no trabalho da Amanda, tá? Obrigado, professor Luiz.
Então agora, bom, eu fico aqui conversando com a Amanda enquanto vocês vão para avaliação. Tá. Oi, Luiz. Tá, vamos lá então. Então, vamos lá na outra sala, né? Mário, tu sabe se tem formulário para preencher? Tem, tá no No Tá convite lá, tem? Luiz, eu acho que tá lá Igual naquela... o da mecânica lá? Tá. Isso. Então vamos para lá, vamos para lá. Tranquilo, Amanda? Tranquila não dá para dizer que eu tô, né? Mas passou então. Até o Jonatas tá aqui. Fala, Jonatas. Quanto tempo? Acho que ele só botou o negócio dele aqui e caiu fora. Ganhar a hora complementar. Ah, não, ele escreveu. Ah, ok. Professor Mário, Oi. eu sabia que eu sou a única representante da engenharia de energia em banca. Pois eu vi, hoje me chamou a atenção isso, porque Na lista sou só eu lá. eu vi que só tinha tu lá. Culpa do Jonatas, que não quis te acompanhar. Não, semestre que vem eu vou estar na banca do Jonas, Tá, olhando. é que o Jonas tá pensando em grandes negócios agora, né, Jonas? Ele não tem tempo mais. É. Vamos ter que mudar o trabalho para o semestre que vem, porque senão tu não vai conseguir medir. As suas bancas já passaram todas, professor? Recém começaram. Meu Deus. E de orientando. Não, essa eu só tinha, eu tenho 2 em TCC2 só. Ah, E 2 de TCC1. Então, isso não precisa. Pois é, essa questão do trabalho sempre fica meio incompleta a parte de revisão, né, em função da questão da... Eu acho que deveria apresentar para a banca tanto o TCC2 quanto o TCC1. Né? Eu sempre esqueço de fazer isso. Porque toda essa parte mais de análise e revisão, ela está lá, não sim, termina... e que eu não pude trazer para cá por conta da limitação de páginas, né? Eu acho que é uma pena isso, porque sempre termina se... eu tenho que lembrar de fazer a próxima vez isso. Não, eu também acho uma pena, até pelo fato, eu acho que a gente é o único curso que está com essa limitação de 30 páginas, né? Na verdade, ela era 24 antes, né? Ela está Ainda se tornando. Porque a conseguiram. dia está 50 páginas, igual no TCC normal. Não, com 50 páginas eu seria mais feliz, com certeza. Teve muita coisa que eu cortei com dor no coração, né? Sim. Oi, Amanda. Oi, professor Mário. Oi, Andrei, tudo bom? Oi, Andrei. Eu cheguei atrasado, peguei na metade, mas estava bem legal. Não, Parabéns. muito obrigada. Eu já sabia, né, o que eu ia apresentar. Não, tava melhor agora. Eu trabalhei no nervosismo durante a tarde. Aí sim.
Mas com certeza bem melhor assim do que se fosse presencial. Se fosse presencial, eu ia ter um treco, eu acho. Tá bom, nem desmaiou. É? Tô no lucro. Tá demorando os dois. Não demora muito, é complicado. Dá mais medo. Professor, depois eu recebo o arquivo com as edições deles, com as sugestões. Sim, eles mandam. Me mandam para mim e depois eu te mando. Tá. Eu anotei um pouco aqui, mas eles devem ter mais coisa.
tá de férias ainda? Eu? Ah, Do só trabalho? falou que... Ah, Não, foi só aquela semana para dar um ah. corridão no trabalho. Hoje eu tirei folga. Mas vocês estão à distância ainda, Sim, home office? desde 16 de março de 2020, em casa. Mas Eu e a agora, obra? por causa da obra, eu vou uma vez por semana, toda Ah. quinta-feira. Falta muito ainda? A previsão é setembro de finalização. Tá bem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Mas é só a gente que tá indo, só a equipe da obra. Ah. A Unicinos até eu notei um pouco mais de movimento ultimamente. Sim, Mais tá carros aumentando. estacionamento. Não, porque os laboratórios agora estão abrindo, né? Com algumas restrições, mas estão abrindo. Sim. E eu acho que tem muita gente indo para lá também. Tá cansado de ficar em casa. Sim. Eu tô ficando mais nervosa com essa demora deles. É que se fala da família, do tempo, Do fim de semana, das fim de férias. semana. Oi, já estou aqui. Eu acho que o Rocha está entrando. Só um pouquinho. Esperar ele entrar. Pronto, voltei, tinha congelado o meu time, tive que reiniciar. Sobrevivi agora. Então, vai lá, Rocha. Tá, então, a banca se reuniu, né, e decidiu, então, aprovar a Amanda com distinção, tá, Amanda? Então, está aprovada com distinção, parabéns, Muito trabalho obrigada. irretocável, Parabéns, tá? Amanda. Muito obrigada. Nossa, fiquei surpresa. Tá certo. Bom, muito obrigado, então. Parabéns, Amanda. Obrigada. Agradeço o tempo dos professores e a atenção dos colegas também, que estavam torcendo por mim. Tá certo. Os remanescentes do curso ainda estão todos aqui. É. Então, tá Bom, então bom. tá. Então É tá, isso. muito obrigada a todos. Tá, muito obrigado pela Meus participação da Amanda. parabéns, Amanda, parabéns, Mari, pelo trabalho, estava muito bom mesmo, e estamos à disposição aí quando precisar para outra banca aí. Tá certo. Certo, muito Vamos lá, obrigada. tchau. Obrigada Tchau, pelo tchau. convite, parabéns. Obrigada.
Bom, boa noite para todos, então. Boa Boa noite. noite. Mário, Eu tenho que...